Eu quero ler um texto bíblico com você, para mim e para você nessa tarde, que está aqui em 2 Samuel, capítulo de número 11. 2 Samuel, capítulo de número 11. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, acompanhe, por favor. Você deve estar lavando a louça, deve estar sentado à mesa com a família, deve estar terminando o almoço, deve estar no trabalho, no volante, na bulé de um caminhão, ou você que está lá em alto mar pescando. Deus te abençoe nessa tarde, que essa palavra venha direto ao teu coração nessa tarde. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar, perguntar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio a ele e se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa, e a mulher concebeu, engravidou, e mandou dizer a Davi: estou grávida. O rei Davi, tentando esconder um pecado e cometendo um pecado maior aqui dentro desse texto. Era tempo deste homem estar na guerra. Já havia passado o inverno. Agora chegara a primavera e ia chegando o verão. Ele manda seu exército para o campo, ele manda Joabe como capitão, mas ele fica em casa. E ele fica em casa, e dá para notar aqui que ele dorme até a tarde. E à tarde ele levanta do seu leito e vai passeando pelo terraço e vê o que não deveria ver. E olha para onde não deveria olhar. E deseja o que não deveria desejar. Porque o objetivo era estar na guerra. No inverno eles não guerreavam. Em Israel o inverno era uma estação chuvosa e época de plantio de cereais. Mas a primavera era uma boa ocasião para guerrear, porque as estradas estavam secas e o que tornava a viagem mais fácil para as tropas e as carroças de suprimento no combate. Na primavera em Israel o trigo e a cevada estavam já prontos para a colheita. Essas safras apresentavam uma importante fonte de alimento para os exércitos em combate. Mas o povo na guerra, outro povo na colheita, e Davi dormindo até a tarde. Olha, mas por que será que esse homem não saiu para guerrear? Se havia uma guerra para guerrear, né? E ele vai e comete um erro gravíssimo. Ele ordena que Batseba venha até o seu leito, deita-se com ela, sabendo que era casada, sabendo que era esposa de um dos 37 guerreiros que ele tinha. Algumas bíblias falam 33, outras falam 37, sabendo quem era Batseba e sabendo quem era Urias, mas o desejo carnal e a fraqueza espiritual foi mais forte e Davi comete um pecado. E agora ele começa a tentar esconder o seu pecado. Ele começa a tentar esconder a sua fraqueza. E um pecado leva ao outro pior. E a Bíblia Sagrada diz em 2 Samuel 11:6. Então, depois que ele ouviu aquela notícia dela dizendo: estou grávida, ele disse consigo mesmo: como eu vou esconder a gravidez desta mulher? Como que eu vou fazer? E no 2 Samuel capítulo 11:6 diz assim: então Davi mandou dizer a Joabe o capitão: envia-me Urias o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele,
perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo e como ia a guerra. Me traz um relatório, Urias. Quero saber como está o capitão, quero saber como está o povo e quero saber o andamento da guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Fizeram saber isso a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa, não deitou com a sua mulher. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: olha a fidelidade que tinha este homem para com o rei. A arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe meu senhor e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para deitar com a minha mulher? Pela tua vida, ó rei, e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Era muito fiel esse homem. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou uma vez mais, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. Davi embebedou Urias, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama com o servo do seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: olha só, Urias leva a sua própria sentença de morte e uma carta lacrada. Ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra. Um homem inocente, um homem que foi traído pelo rei Davi, que deitou com a sua esposa, agora ele manda Joabe cometer um crime. E aconteceu que, pois que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Olha só, depois do adultério, agora ele comete um assassinato. Ele mandou a carta na mão de Urias dizendo: você vai morrer porque eu preciso esconder um pecado meu. Eu preciso esconder. É tempo de sair à guerra, era tempo de lutar, era tempo de vencer o adversário. Para nós hoje é tempo de sair à guerra, é tempo de trabalhar, lutar, evangelizar, fazer algo para Deus. Mas eu prego para algumas pessoas nessa tarde que se assentaram à beira do caminho, que pararam de orar, que pararam de estudar a Bíblia, que pararam de contribuir, de dizimar, de ofertar, de interceder, e estão aí tentando satisfazer a fraqueza da sua carne. Quando nós paramos de fazer tudo aquilo que está no centro da vontade de Deus para nós, a tendência é fracassarmos na fé, a tendência é nós deixarmos o pecado entrar na nossa casa, na nossa vida, e isso é muito perigoso. É perigoso para um pai de família, porque a família observa. É perigoso para uma mãe, é perigoso a um pastor, a um evangelista, a um presbítero, a um diácono, a um líder de departamento, o fracasso espiritual. Porque temos centenas de pessoas que olham para nós, que olham para a nossa decadência espiritual. Nessa tarde eu venho trazer a você uma palavra de alerta. Cuidado com esse momento de fraqueza. Nós não devemos arriar a mão da espada e do escudo, de maneira nenhuma. Não estou dizendo aqui que você não deve se reunir com sua família, não estou dizendo que você não deve tirar aquele descanso merecido.
Não estou dizendo que você não deve tirar férias, não. Estou dizendo que em tudo isso que você faz, a mão esquerda no escudo e a direita na espada e a armadura no seu corpo, ela não deve deixar de existir. Você deve estar sempre alerta, sempre disposto, sempre com a mente voltada para o céu e para o centro da vontade de Deus na tua vida. Era primavera, não era nem muito quente nem muito frio. Era o tempo em que começavam as guerras contra os inimigos. Mas se você for passear hoje na beira da praia, como temos aqui, você vê muitos crentes lá deitados na areia, igualzinho aos ímpios. Pessoas que deixaram seus estados, suas cidades e disseram para si mesmo: lá ninguém me conhece, lá eu sou mais um no meio da multidão, lá eu sou alguém que, quem sabe, ninguém vai me conhecer, eu mereço um descanso. Claro que merece um descanso, mas você não merece perder o centro da vontade de Deus, a presença de Deus na tua vida, porque nós vivemos em guerra. A nossa guerra é dioturnamente, a nossa guerra é 365 dias por ano, e nós não devemos baixar a guarda, porque o nosso adversário, ele não dorme. Esse miserável não tira férias, ele tem mais de 6.000 anos nessa terra, o que nós sabemos e conhecemos, e ele não tem misericórdia de ninguém, de nenhum de nós. Ele está pronto a nos destruir, a destruir o nosso ministério, a nossa família, está pronto a nos fazer pecar e depois nos acusar diante de Deus. Olha para a tentação de Eva, a tentação de Davi, a tentação de Jesus. Nós podemos tirar lições bíblicas. Todos sofreram tentação e nós também sofremos de tentações. Lá em Gênesis 3, versos 6 e 7, diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu juntamente com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Quem sabe você está nesse momento, né? Perdeu a graça, perdeu a presença de Deus, está aí tentando cozer alguns aventais de folhas de figueira, para tentar esconder alguma coisa, maquiar alguma coisa, dizendo: não, é a minha idade, é a minha saúde, sabe, estou cansado. Nós às vezes tentamos maquiar, esconder. Não estou gostando mais da minha igreja, não gosto mais do meu pastor, não gosto mais desse ministério. E inventamos uns aventais, sabe, assim, aqueles aventais de figueira, para tentar esconder a glória de Deus que se foi da nossa vida. Porque quando estamos cheios da presença de Deus, da glória de Deus, não importa a igreja, não importa o pastor, não importa o ministério, o que importa mesmo é a presença do Espírito Santo. Mas quando perdemos a presença do Espírito Santo, estamos como Eva e como Adão. Deus falou para Adão: não coma, Adão. Eva ouviu o que Deus falou para Adão. E depois vem a serpente e fala para Eva: não é bem assim, Eva, né? Deus falou com Adão porque era o cabeça, Eva ouviu. Agora Satanás não vai diretamente em Adão, ele vai na parte mais fraca. Por que será? Por que será que Satanás nunca ataca o mais forte da casa? Por que será que ele ataca os mais fracos? Por que será que quando o povo de Israel saía do Egito, os amalequitas nunca atacavam a dianteira do povo de Israel? Sempre atacavam lá a retaguarda. Porque lá iam as mulheres, as crianças, os enfermos, os mais idosos, os que não guerreavam, e lá atrás. E Satanás sempre procura aqueles que estão mais frágeis na fé. E eu digo para você nessa tarde: cuidado com as tentações, cuidado com as provas, cuidado com os momentos difíceis. 4 pecados de Davi. O primeiro está no Salmo
42, verso 7. Um abismo chama outro abismo, um tropeço chama outro tropeço. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e tuas vagas têm passado sobre mim. Ele começou a sentir. A Bíblia Sagrada diz que levou um ano para ele começar a entender. Davi pecou, aquela mulher engravidou, aquela mulher gerou uma criança. Mas aquela criança começou a ficar doente. Às vezes é o galo que está cantando na nossa casa. O que é isso, pastor? Você lembra que Jesus falou para Pedro? Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E quando Pedro ouviu o galo cantar, ele já havia negado Jesus 3 vezes. Às vezes o galo tem que cantar, para a gente entender e compreender que nós negamos a fé, que nós negamos o ministério, que nós negamos as experiências com Deus, que nós negamos a nossa salvação. E o galo canta o desemprego, a contenda dentro de casa, a doença, a enfermidade. Às vezes é o galo que está cantando. Deus tem seus meios de nos avisar. Você saiu do centro da minha vontade, você não é mais o mesmo, você não é mais a mesma. Você está relaxando na fé, você deveria estar no campo guerreando, você está escondido aí nesse canto. Eu estou fazendo você alertar, abrir os teus olhos, o teu entendimento. É o galo que está cantando, né? O adultério de Batseba foi o primeiro pecado, primeiro. Ele olhou, desejou, mandou ela trazer e deitou com ela por querer o rei. Será que não praticamos algo parecido hoje em dia? O segundo pecado foi engano ao encobrir o pecado. Quem de nós poderá esconder de Deus as nossas fraquezas? Como que nós queremos dizer que Deus não viu, que Deus não vai ver? Nós estamos nos enganando a nós mesmos. Será que não estamos escondendo algum pecado da nossa vida? Por isso a nossa vida está essa desgraça? Me coloco no teu lugar. O terceiro, ele embebedou a Urias para que fosse para casa deitar com sua esposa e dizer, não foi o rei que deitou com ela, foi você, lembra? Você um dia chegou bêbado aí, né? Envolver outras pessoas em nossos pecados. O primeiro foi adultério, o segundo foi engano em encobrir, o terceiro foi embebedar o marido da esposa. Vai para casa, rapaz, deita com tua esposa, né? Vai lá, cobre o meu pecado, cobre o meu erro, envolver outras pessoas no meu pecado. E o quarto foi, mandou assassinar, fazendo que morresse na batalha. Será que não matamos alguém com palavras? Será que as pessoas já não estão sendo usadas por Deus para nos alertar e ainda queremos nos levantar contra elas? E estamos aí tentando matá-las com palavra. Mas veio as consequências sobre a vida de Davi. E essas consequências são terríveis, meus irmãos. Como dói as consequências do nosso pecado. Porque nós sabemos que não devemos errar. Nós sabemos que estivéssemos na batalha, na guerra, ainda que seja árdua, cansativa, ainda que venham chorar lágrimas de sangue, ainda que venhamos sofrer no campo, mas estamos no centro da vontade de Deus, isso é o mais importante. Estou cansado, mas estou fazendo a obra de Deus. Eu não tenho mais tempo, mas estou fazendo a obra de Deus. Eu não consigo descansar, mas estou fazendo a obra de Deus. Não consigo passear, mas estou fazendo a obra de Deus. Isso é o mais importante para nós. Isso é o mais importante. As consequências. Deus sempre teve e sempre terá profetas para alertar os seus servos. Escute, Deus sempre teve e sempre terá profeta para alertar aqueles que Ele tem obra na sua vida. Eu quero ser profeta de Deus nessa tarde para você, para te ajudar. Nós não viemos aqui expor publicamente o pecado de ninguém. Nós viemos pregar uma palavra que é tempo de sair à guerra, não é tempo de se esconder. Segundo Samuel capítulo 12, do verso 1 ao verso 11, diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: Davi, posso contar uma parábola para você? Pode, Natã.
Tu é homem de Deus, pode falar. Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico era Davi e o pobre era Urias. O rico possuía muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira. Batseba era a pequena cordeira, que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele, com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante, aqui está o cerne, o centro, a chave de toda a mensagem. Um viajante. É aqui que eu quero parar com você e vou completar e terminar a minha reflexão. E vindo um viajante ao homem rico. O viajante não foi na casa do pobre, foi na casa do rico. E deixou esse de tomar uma das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. É o nosso senso de justiça. Nós temos dentro de nós, humanos, um senso de justiça terrível, irmãos. Você deve morrer, mas eu vivo. Você é mau, eu sou bom. Você é imperfeito, mas eu sou perfeito. É nosso senso de justiça. E Davi, nessa hora, acendeu um senso de justiça. Natã, como é que pode esse homem rico fazer uma coisa dessa, Natã? Esse homem devia matar uma das suas ovelhas por viajante, uma vaca, uma bezerra, um bezerro cevado. E não devia ter ido lá na casa do pobre, matar a única cordeira. Natã, esse homem deve morrer. E pela cordeira, Natã, ele deve ser dado quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu, Davi, és este homem rico. Foi tu que cometeu essa injustiça. Assim diz o Senhor de Israel: eu te ungi sobre Israel, rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa do teu Senhor, as mulheres de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezasse a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o Eteu, ferisse a espada, e a sua mulher tomasse por tua mulher, e a ele matasse com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, Davi, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Que sentença terrível. Vai haver morte no meio da tua família por causa disso. Porquanto me desprezasse e tomasse a mulher de Urias, o Eteu, a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Foi Absalão, seu filho. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu hospedaste, Davi, um viajante na tua casa que não deverias ter hospedado. Esse viajante aqui é Satanás. Esse viajante que chegou na casa de Davi é um demônio que entrou na casa dele. Disse: Davi, rapaz, tu não precisa ir para a guerra não, tu é o rei, meu amigo, tu manda, tu dá ordem, fica aí quietinho, deixa que o povo se vire, vai descansar, vai passear, vai dormir até tarde. Quem disse que você precisa pegar na espada? O viajante começou, né? Vem cá, Davi, eu quero mostrar uma coisa bonita para você. Dá uma passeada aqui no terraço da tua casa. Dá uma olhadinha para tua vizinha, Davi. Olha que coisa linda que é. Davi, tu é o rei, tu é o senhor de tudo aqui, rapaz. Tu manda nesse reino. Olha que coisa linda de mulher. Manda trazer, deita com ela, Davi. E o viajante foi aconselhando. O viajante foi dizendo: Davi, né? Um viajante vindo à sua casa mudou tudo em relação ao seu compromisso para com a guerra e a obra de Deus. Que perigo que nós,
corremos ou incorremos quando hospedamos esse viajante na nossa casa. Quando começamos com uma reunião, passamos para uma festa de uma noite, e uma folga de uma semana, e a férias de 2 meses, e 6 meses sem comparecer na Santa Ceia, e agora não temos mais clima para entrar na igreja. Então esse viajante, ele vai tirando o nosso foco, ele vai cegando os nossos olhos, ele vai arrancando do nosso coração o compromisso com a obra de Deus. O viajante pode ser a rede social, que você antes era prudente nela, hoje você se alimenta da rede social. Hoje você vive da rede social. Hoje você não consegue mais ler Bíblia, não consegue mais orar, não consegue mais tirar um dia de jejum, de consagração. Hoje a rede social é o maior compromisso da sua vida. Hoje o culto seu tem que ser pela rede social. Ali eles não pegam no meu pé, eles não pedem meu dízimo, nem minha oferta, sabe? Ali eu posso vestir o que eu quero, posso falar o que eu quiser, sabe? Então esse viajante pode ser a rede social. O viajante pode ser um namoro ilícito, sabe? Aquilo que o pastor já disse, cuidado, vigia. Não é para você, moça, não é para você, homem, não é para você, mulher. O viajante pode ser um casamento fora da vontade de Deus, fora do tempo de Deus, que você contraiu e agora está sofrendo. Esse viajante pode ter entrado junto. O viajante pode ser um comércio ou uma empresa que esteja ocupando todo o teu tempo e você não tem mais tempo para Deus. E você mudou completamente quando Deus começou a te abençoar. O viajante pode ser um comércio, né, que você lutou tanto para ter, agora que você tem, ele tomou tempo de servir a Deus na sua vida. Essa empresa, esse negócio que você abriu, essa sociedade que você tem, levou você para outro lado, né? O viajante pode ser a negligência da nossa vida espiritual quanto a nossa chamada, ou a vocação na obra de Deus. Que perigo que nós corremos quando nós hospedamos na nossa casa esse viajante. Esse viajante aconselhou Davi, dizendo, rapaz, não mata uma das suas ovelhas não. Pega do vizinho lá, mano, pega lá, claro, rapaz, você manda. Você é o cara, né? Você tem autoridade. Que nós começamos a dar ouvido ao viajante. Nós não olhamos mais para a palavra, não procuramos mais ouvir a voz de Deus. Por causa desse viajante, o resultado de lhe dar abrigo e tomar o seu tempo, ao invés de sair a guerrear, ele veio um prejuízo. Ele veio a juízo da parte de Deus. Davi teve um duro julgamento, atingiu a sua vida pessoal, atingiu a sua família, atingiu a sua vida emocional, atingiu a sua vida moral, ele perdeu a moral, atingiu a sua vida espiritual, ele não era mais o mesmo. O Salmo 32, o verso de 1 a 4, ele conta que quando Natan sai da sua presença, ele começa a cair na realidade e as enfermidades vêm sobre o seu corpo. E ele diz assim no Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, eu tentei esconder o pecado, envelhecer os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, sabe? Eu comecei a ter osteoporose, artrite, artrose. Olha, eu comecei a sentir dores nos meus ossos e não tinha diagnóstico, nem remédio que tirasse essa dor. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, a minha consciência estava pesada. Eu fechava meus olhos e dizia para mim mesmo, por que eu fiz isso? Senhor, por que eu tropecei? Por que eu errei? Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. 32, verso 4. Sabe, eu comecei a mudar. A alegria foi embora. Entrou um rancor dentro de mim.
entrou um ódio, entrou um pavor dentro do meu coração. Eu me senti um homem acusado. O viajante agora se volta contra mim. Aquele que eu hospedei, aquele que me aconselhou a pecar, agora ele se vira e atira setas contra a minha vida. Isso Davi fala no Salmo 32. Até que ele cai na realidade e escreve o Salmo de número 51. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia o seu erro, ele reconhecia o seu pecado, ele reconhecia a sua debilidade, a sua fraqueza. E ele sempre estava disposto a confessar o seu pecado. Então ele escreve o Salmo 51 dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo as multidões das tuas misericórdias. Pega esse miserável aqui, Senhor, e coloca no teu coração. Eu errei, eu pequei, eu transgredi, eu adulterei, eu mandei matar, Senhor. Retira de mim o cetro, retira de mim a coroa, retira de mim tudo o que o Senhor quiser, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Esse era o homem segundo o coração de Deus. Salmo 51, verso 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir voz de júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde da tua face os meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Ah, que coisa linda! Quando nós reconhecemos que não somos aquela pessoa de antes. Como é lindo a gente poder voltar e dizer: Senhor, eu vou voltar à guerra, eu vou voltar à peleja, eu vou voltar à minha posição na tua casa, eu vou voltar à minha posição no ministério, eu vou me levantar nessa tarde, nessa noite ou nesta manhã, não sei onde você está me ouvindo, eu vou me levantar, Senhor, e vou pedir: Senhor, perdoa meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, cria em mim um coração novo, reto, não retires de mim o teu Espírito Santo, renova em mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Eu preciso da tua graça, eu preciso sentir de novo que o Senhor está na minha vida, que o Senhor não me abandonou. Eu expulso da minha casa esse viajante, eu expulso da minha mente esse viajante, eu expulso do meu ministério esse viajante, eu expulso da minha igreja, do meu departamento este viajante, eu expulso de todas as áreas da minha vida esse viajante, mas Senhor, renova em mim o teu Espírito Santo, renova em mim a tua presença. Que coisa linda, quando nós nos achegamos ao Senhor, Ele nunca mudou de posição, Ele continua de braços abertos dizendo: eu creio no teu ministério, eu investi no teu ministério. Deus nos capacitou, Deus nos deu uma vocação, Deus nos deu uma chamada, e nós não podemos renunciá-la. Nós não servimos mais para esse mundo, nós não servimos mais para estar fora do centro da vontade de Deus, porque nós conhecemos quem é o viajante que nos engana,
e nós sabemos que foi um tempo de fraqueza, mas vamos nessa tarde voltar ao tempo da fortaleza, do renovo espiritual. Volte a ganhar almas, volte a evangelizar, volte a contribuir, volte a dizimar, volte à tua posição de soldado, de servo, de homem e mulher de Deus. Volte à tua posição nessa tarde. Levanta-te de onde você está. Faça essa oração do Salmo 51 e diga: Deus, renova em mim o teu Espírito Santo, porque eu preciso voltar a sentir a tua presença. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, quando nós podemos voltar a sentir a presença de Deus. Nós semeamos uma semente ruim, vamos colher um dia, mas o importante é estar no centro da vontade de Deus. E ali Ele nos perdoa, nos abençoa, nos renova, nos capacita, e o inimigo vai ficar embaixo dos nossos pés. Este viajante deve ficar embaixo da sola dos nossos pés. É por isso que diz a palavra do Senhor: em breve, muito em breve, o Senhor colocará Satanás debaixo dos nossos pés. É muito importante. A palavra do Senhor é fiel, ela é verdadeira. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos capítulo 16 e verso 20. Eu termino com esse verso. E o Deus de paz, em breve, em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco nessa tarde.